Cristo para sempre seja louvado. Nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom ter você aqui para mais uma Lectio Divina, mais uma leitura orante da palavra de Deus, mais um momento de entrar em intimidade com o Senhor através da palavra que se apresenta a nós, que se manifesta a nós através da palavra. Glorificado seja nesse tempo tão abençoado, esse tempo do advento, esse tempo da espera, da expectativa, da preparação, tempo de aplainar os caminhos do Senhor, tempo de aparar as colinas, de deixar o caminho reto, para que quando o Senhor voltar, Ele encontre no nosso coração retidão. Esse tempo tão propício em que a igreja nos chama a introspecção, nos chama ao silenciamento, nos chama a dar uma resposta para esse tempo litúrgico, uma resposta de conversão, uma resposta de alguém que realmente está entrando ali na sala do oleiro e está se permitindo modelar por esse Deus, modelar por esse Senhor que quer habitar em cada um de nós. E para que a gente viva essa expectativa, viva essa espera de forma autêntica, é importante que nós estejamos inseridos em comunidade, que nós mergulhemos aí nas santas missas, na realidade dos sacramentos, que são esse sinal do amor que o Senhor tem por cada um de nós, e também nas diversas pastorais, inclusive a Renovação Carismática Católica, da qual você, eu acredito, fazer parte, porque acompanha aqui essa Lectio Divina, e eu te faço um convite muito, muito especial. Se inscreve aqui no canal da RCCBH para você ficar por dentro de todas as informações que acontecem aqui dentro da nossa arquidiocese, conhecer um pouco da nossa espiritualidade. Caso você ainda não faça parte do movimento, nós temos a nossa programação diária, temos uma programação semanal também, temos Santo Terço, temos a Lectio Divina diariamente, temos a Terra de Louvores. Hoje, a Terra de Louvores especialíssima, porque vem abrir o caminho para o nosso Hosana, que acontece amanhã, dia 6 de dezembro. Uma alegria grandiosíssima poder fazer parte de tudo isso, fazer parte dessa comunidade de fé, dessa igreja militante que vai caminhar até chegar à Nova Jerusalém. Glória a Deus, bendito seja Deus. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Amém? Eu quero te convidar a gente a dar início, de fato, à nossa Lectio Divina com o nosso momento oracional. Vamos rezar um pouco, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha ao nosso encontro, pedir ao Espírito Santo que Ele venha até nós e Ele transforme o nosso entendimento, transforme a nossa compreensão, Ele amplie a nossa visão, de modo que a gente de fato esteja mergulhado nos mistérios do céu. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora a Tua presença, Espírito Santo, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Vem sobre o meu consciente, meu inconsciente, Espírito Santo de Deus, e vai retirando de mim agora todas as preocupações, tudo aquilo que possa de alguma forma funcionar como um ruído, para que eu não escute a mensagem que o Senhor tem a trazer ao meu coração nesta manhã. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que vá quebrando agora, vá rompendo todas as barreiras, Espírito Santo, vá rompendo com tudo que possa me afastar da presença do Senhor, vá rompendo com tudo aquilo que possa de alguma forma me distrair, a fim de que eu não enxergue com retidão a palavra que Jesus me propõe. Vem, Espírito Santo de Deus, age com poder, Espírito Santo. Age, Espírito Santo, sobre os meus lábios, sobre os meus olhos, os meus ouvidos, para que eu escute o mover do céu e para que a minha boca ela proclame orações, a minha boca ela esteja agora transbordante do amor de Deus, e que o amor de Deus alcance o meu coração e alcance também o coração daqueles que rezam comigo agora, que participam junto comigo dessa Lectio Divina, que também farão essa leitura orante da palavra, esse momento em que nós entramos na presença do Cristo. Fazendo-nos reconhecer o Cristo na palavra, fazendo-nos reconhecer o Cristo no Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Clamamos a intercessão da Virgem Maria, te pedimos, ó Mãe, vem interceder por nós nessa leitura, vem interceder por nós neste nosso momento oracional.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. O evangelho que a Santa Igreja nos propõe para este sábado está em Mateus. Nós vamos começar lá em Mateus capítulo 9, lá no versículo 35, e a gente vai dar seguimento pelo capítulo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e ele ensinava em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas, e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz a seus discípulos: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Seguimos pelo capítulo 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros, para que o expulsassem e curassem toda doença e toda enfermidade. Versículo 6. Versículo 6. De preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho, proclamai que o reinado dos céus se aproximou. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No primeiro momento da nossa Lectio Divina, nós vamos buscar compreender o que diz o texto, em que contexto esse texto está inserido. Jesus está aqui no início de sua vida missionária e ele já vem, de certa forma, exatamente nesse movimento, trazer a culminância do seu projeto de salvação. Um projeto de salvação que está alicerçado na misericórdia, no amor e na compaixão. É interessante que o evangelista ele começa descrevendo aqui a caminhada de Jesus. Ele vinha caminhando ali pelas aldeias, ensinava nas sinagogas, porque ali era o lugar de Jesus, era o templo, ele estava na casa do Pai, proclamando a boa nova do reino, que é culminado no próprio Cristo, que é a materialização do reino. Ele vinha anunciando essa boa nova e curando toda doença e toda enfermidade. Essa doença, essa enfermidade aqui se configura para nós como resquícios do pecado, resquícios das impurezas pelas quais aquelas pessoas ali, as impurezas às quais aquelas pessoas se submetiam. Ele curava então de toda essa doença, de toda essa enfermidade. Ele trazia uma libertação espiritual, porque o contato com a boa nova, o contato com o reino, levava as pessoas a uma completa mudança de vida. E é dessa cura que Jesus está falando, dessa cura de abrir-se à santidade e morrer para a vida de pecado, e morrer para a vida anterior à experiência com Cristo, a experiência com o reino materializado. Então, quando Jesus enxerga ali aquela multidão, ele percebe no olhar daquela multidão um abatimento, e ele percebe que eles estão perdidos, eles estão cansados, são como ovelhas sem pastor. É interessante a gente desconstruir, na verdade, aqui a palavra pastor utilizada pelo evangelista, porque o pastor, que é uma figura bastante incomum aqui desse período histórico da humanidade, ali naquela questão naquele espaço ali do Oriente Médio, naquela região do Oriente Médio. E a figura do pastor é aquele que vai zelar pelas ovelhas, porque as ovelhas sozinhas elas não têm condição de se cuidarem. As ovelhas elas precisam de orientação, elas precisam de guia, elas precisam ouvir uma voz e que seja uma voz de referência. E aquelas pessoas estavam sem referência, elas estavam cegas, elas estavam surdas, elas estavam cheias de lepra, tudo oriundo do pecado, oriundo de escolhas que afastaram aquelas pessoas de Deus, afastaram aquelas pessoas da presença de Deus. Por isso elas estavam abatidas, elas estavam cansadas, como ovelhas que não tinham um pastor. Não é que esse pastor não existia, mas é que elas ainda não reconheciam esse pastor, não eram capazes de olhar para Jesus, que vai se configurar como esse grande bom pastor. Aqui está a síntese da missão de Jesus. As ovelhas ainda não eram capazes de olhar para Jesus dessa forma, ainda não eram capazes de enxergar Jesus como a voz a ser seguida para que se alcançasse o reino. Então, Jesus segue dizendo que a messe ela é abundante, então há muito espaço, há muito trabalho
no reino, mas os operários são poucos. Mas não são muitos daqueles que trabalham em prol do reino, não são muitos aqueles que trabalham pelo reino. Jesus, então, ele vai começar a configurar de fato a missão apostólica, a missão do cristianismo, de passar a prática do Cristo adiante, quando ele convoca os discípulos e diz para esses discípulos, reveste esses discípulos com autoridade sobre espíritos impuros, para que expulsassem e curassem toda doença e enfermidade, porque aqueles discípulos, eles estavam cheios do Cristo, e na presença do Cristo não há permanência de pecado. Consequentemente, o lugar onde aqueles discípulos adentravam, o lugar onde esses apóstolos, aqueles que continuariam aí a missão de Jesus, onde eles passavam necessariamente o pecado, ele saía, porque era uma presença de santidade, uma presença de alguém que viveu em intimidade e viveu com a autoridade que o próprio Cristo confiou. Uma autoridade que até hoje, graças a Deus, a Igreja Católica, ela segue vivendo, porque nós somos de uma sucessão apostólica ininterrupta. Portanto, essa autoridade está também sobre os nossos sacerdotes. E segue dizendo lá no capítulo 10, versículo 6, que esses discípulos aos quais Jesus confia a autoridade para expulsar demônios e para curar doenças, Jesus vai dizer para eles claramente quem é o foco do evangelho, quem é o foco da salvação. São as ovelhas perdidas da casa de Israel, a menina dos olhos de Deus. A caminho proclamai que o reinado dos céus se aproximou, porque o Cristo, ele já está no meio do povo. Esse reino que vai culminar no instante em que Jesus, no alto da cruz, declara que está consumado e o véu do templo se rasga. Ali está consumado, ali nós temos acesso ao reino, nos é dado acesso ao reino, mas o reino ele já se aproximou, porque o reino é o próprio Jesus. Curai os doentes e ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, alertai as pessoas. Curar das doenças significa trazer à tona, alertar sobre a necessidade da pureza, a necessidade de seguir a um Cristo. E vem um centro, uma importantíssima parte desse evangelho: de graça recebestes, de graça dai. Os dons são gratuitos, portanto, eles devem ser devolvidos com a mesma gratuidade. Com a mesma gratuidade que se recebe os dons, se devolve. Servir o reino de Deus não deve ser uma tarefa onerosa, deve ser uma tarefa que parte do coração, de um desejo do coração. No segundo momento da nossa Lectio Divina, nós somos chamados a compreender o que esse texto nos comunica. Aquela missão daqueles apóstolos aos quais Jesus confia essa autoridade para curar doentes, para expulsar demônios. Essa sucessão, ela chega hoje até mim. Eu preciso, enquanto cristão, como alguém que assume esse uniforme, que veste essa camisa de cristão, eu preciso ser para as pessoas um sinal de cura, um sinal de libertação, um sinal de uma presença santificadora, uma presença que santifica, uma presença que traz à tona o Cristo, não por mim, mas por graça, e somente por graça, como o final vai dizer, de graça eu recebi, portanto de graça eu devo dar. Se pela graça e de graça eu recebi a salvação, devo levar a salvação até o outro, devo fazer com que a salvação se torne acessível para todas as pessoas. E os meus olhares, enquanto apóstolo, enquanto aquele que vai dar sucessão, vai dar seguimento ao trabalho de Jesus, esse trabalho ele precisa ser voltado para aquelas pessoas que estão perdidas. Não pode ser um trabalho que está ali concentrado somente dentro das paredes do templo, mas eu preciso expandir, eu preciso ser igreja em missão, como o Papa Francisco pede. Eu preciso ir de encontro ao outro, ir de encontro às ovelhas perdidas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel muitas vezes estão dentro das nossas casas. Nesse contexto, Israel é sim a menina dos olhos de Deus, mas hoje Israel somos eu, você, são as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, são as pessoas que estão ali no nosso convívio, e eu preciso resgatar essas ovelhas perdidas, ir de encontro a essas ovelhas perdidas e gastar a minha energia por elas, gastar a minha energia, gastar a minha juventude com essas ovelhas que se encontram perdidas. Essa é a mensagem que o Senhor vem trazer ao meu coração. A messe ela é muito grande e os operários eles são poucos. Para que nós expandamos então esse número de operários, para que nós ampliemos esse número de operários, é importante que essa sucessão apostólica ela seja de fato autêntica nas nossas vidas. Eu preciso fazer com que o Cristo que vive em mim
Como Paulo vai dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Pelo fato de o Cristo viver em mim, não pode haver resquício meu, mas do Cristo e somente do Cristo. E, portanto, as pessoas se sentirão atraídas, porque era isso que o Cristo fazia. Ele atraía pela sua fala, mas principalmente pelo seu olhar. Assim devemos nós também atrair as pessoas para a Messe, atrair operários para a Messe, atrair almas para o reino de Deus. Nós somos chamados então nesse terceiro momento a dar uma resposta de oração, a orar. Senhor, quero te pedir pela graça do Espírito Santo que o Senhor promova em mim uma retidão de vida. Dá-me a graça, Espírito Santo, de ser santo, uma graça de realmente chegar até o outro, até aquela ovelha que está necessitada e curar pela presença e curar pela palavra amiga. Enchei o meu coração de compaixão e retira do meu coração qualquer expectativa de julgamento, retira do meu coração qualquer necessidade de apontar defeitos, apontar erros do outro, mas enche o meu coração de compaixão e misericórdia como Cristo pede que nós o façamos. Vem Espírito Santo de Deus nessa hora. Vem Espírito Santo fortalecer a missão da tua igreja. Fortalece, Espírito Santo, porque sabemos que a nossa missão é ir de encontro àqueles que estão doentes, ir de encontro àqueles que passam por doenças físicas e doenças espirituais e levar esperança e trazer sinais de esperança para essas pessoas, porque a messe, ela é grande e ela guarda os operários e nós precisamos ampliar esses operários. Por isso, Espírito Santo, fortalece-nos, aviva-nos na nossa missão de evangelizar, aviva-nos na nossa missão de divulgar o reino, de propagar o reino dos céus. Louvado seja o teu santo nome para sempre, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, glorificado seja. Nesse momento de contemplação, eu te convido a agradecer ao Senhor por tanta compaixão. Outrora nós éramos um povo sem pastor, mas hoje nós ouvimos a voz do Senhor. Hoje nós reconhecemos a voz do pastor. A voz do pastor, ela vem nos encontrar na Sagrada Escritura. Ela vem nos encontrar na Sagrada Eucaristia. A voz do pastor, ela chega ao nosso coração no instante em que nós fechamos a porta do nosso quarto e decidimos entrar em oração e em mistério com ele. É um pastor que, ao mesmo tempo que faz o rebanho, que conduz todo o seu rebanho, ele olha individualmente para nós e nos ama. Tamanho amor, tamanha compaixão e tamanha misericórdia só podem encher o nosso coração de gratidão. Contemple essa necessidade que o Senhor tem de você, de te amar, de te ter por perto. O coração de Jesus é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. Não importa se a ovelha está ferida porque ela andou longe do aprisco. Quando essa ovelha decide retornar, ali está o bom pastor esperando para tratar suas feridas, para cuidar de todas essas feridas e tornar essa ovelha uma ovelha saudável novamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, meu irmão. A paz de Jesus e o amor de Maria fiquem com você o restante do dia. Um abraço.